Professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos sobre a questão da Palestina, mais precisamente sobre o conflito entre árabes e judeus, conflito que já passa por inúmeras décadas e infelizmente já levou a milhares de mortos. Perfeito? A primeira coisa que nós precisamos lembrar, querido estudante, é que os judeus passaram por duas diásporas. A primeira diáspora dos judeus aconteceu quando ocorreu a invasão de Jerusalém em 586 a.C. por Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Nesse contexto, os judeus foram para as áreas da Palestina, ok? E lá passaram pela segunda diáspora no primeiro século, né? Depois de Cristo. Perfeito? Nesse contexto, na segunda diáspora, os judeus foram obrigados a ir para outras territorialidades, outras localidades. Sendo assim, foram para a Ásia, para o sul da Europa, mais tarde para o leste europeu, depois para a Península Ibérica e chegaram a inúmeras áreas como Holanda, Balcãs, Turquia, América, até que resolveram retornar para a Palestina. Então, a princípio você precisa lembrar que no início da era cristã a Palestina estava sob domínio de quem? Dos judeus, ok? Que foram expulsos pelos romanos, tornando-se assim uma nação sem pátria. A partir do século VII, você precisa lembrar que a Palestina foi ocupada pelos árabes. No entanto, os judeus se organizaram para voltar para a Palestina através de um movimento conhecido como sionismo, o retorno dos judeus para a terra prometida. Esse retorno fez com que os judeus entrassem em contato novamente com os árabes. E aí começou o conflito entre judeus e árabes, representados pelo Egito, Iraque, Jordânia, Líbano e Síria, né, os quais essas guerras acabaram levando com que muitos palestinos perdessem seu território e, claro, graças à criação do Estado de Israel. A partir da criação do Estado de Israel, inúmeros tentados terroristas passaram a ocorrer no Oriente Médio, pois os árabes não aceitam o retorno nem a permanência dos judeus. Nesse contexto, você precisa identificar os inúmeros fatores responsáveis pela guerra na Palestina. Não esqueça, entre os principais motivos estão o sionismo, o retorno dos judeus, a criação de Israel, né, representada pela partilha da Palestina entre judeus e árabes, o fim da ordem bipolar, que materializou e ainda mais intensificou o conflito entre judeus e árabes, as riquezas petrolíferas que estão em jogo, o imperialismo israelense, pois os israelenses, em virtude das guerras, acabaram adquirindo inúmeros territórios, a questão dos recursos hídricos, pois alguns territórios adquiridos pelos judeus após guerra entre árabes e judeus acabaram ficando na mão dos judeus, fazendo com que os árabes ficassem, né, sem água, né, em alguns territórios, como o exemplo do Rio Jordão, né, que atualmente ainda permanece sob domínio dos israelenses. Diante disso, houveram e até hoje ocorrem inúmeras reações palestinas, como recentemente vimos no noticiário, com a criação da OLP, Organização para a Libertação da Palestina, e a Intifada, que é uma espécie de manifestações, ok? Assim como houve, né, a latência desse conflito, né, e, claro, a intensificação dele a partir da criação de grupos terroristas iranianos, fazendo com que esses conflitos se intensificassem ainda mais nas áreas do Oriente Médio, ok? Com a criação do Hamas e do Hezbollah. Diante disso, nós precisamos lembrar, querido estudante, que inúmeras guerras já aconteceram entre judeus e árabes, né, como a Guerra da Independência, a Guerra de Suez, a Guerra dos 6 Dias, a Guerra do Yom Kippur, a Guerra do Líbano, né, número 1, a Guerra da Primeira Intifada, a Guerra do Líbano da Intifada, número 2, e, claro, a Guerra do Líbano, número 2. O que é interessante você lembrar que essas guerras já provocaram inúmeros mortos na região da Palestina, perfeito, portanto, nas áreas ali do Oriente Médio. E entre as principais guerras, nós podemos destacar algumas guerras entre os judeus e árabes. A Guerra de 48, que ficou conhecida como Guerra da Independência, que foi provocada pela divisão da Palestina entre judeus e árabes a partir da criação do Estado de Israel. Após esse conflito aconteceu a ocupação da Galileia por Israel, né, a ocupação do deserto de Negev por Israel e, claro, a divisão de Jerusalém entre Jordânia e Israel. A outra guerra que existiu foi justamente a Guerra de 1956, conhecida como Guerra de Suez. Ela aconteceu por causa de um bloqueio naval, ok? Haja vista que o Egito nacionalizou o canal de Suez. Essa guerra foi marcada de forma inusitada pela intervenção norte-americana, que obrigou o Egito a devolver o canal e reabrir o canal. Então nós tivemos a reabertura do canal de Suez, né, permanecendo assim, né, a abertura para que os egípcios,
né, e assim todas as nações que estivessem por ali, principalmente os judeus, passassem pelo canal. E claro, diante disso acabou criando, né, a organizações antisionistas, como a LP e Al-Fait, que é um grupo político que luta contra a presença dos judeus na área da Palestina. Além disso, nós tivemos outras duas guerras super interessantes, mas que infelizmente levaram milhares de mortos, como a de 1967, conhecida como Guerra dos 6 Dias. Aconteceu por causa da hostilidade regional entre judeus e árabes, que acabaram contribuindo para as ações terroristas dos árabes em relação aos judeus. Com isso, né, você vai ter a expansão territorial de Israel. Né, a partir do final dessa guerra, Israel dominou diversos territórios, como as colinas de Golã, que pertenciam à Síria, a Cisjordânia, que pertencia à Jordânia, a faixa de Gaza, a parte oriental de Jerusalém e a península do Sinai, que pertencia ao Egito. Todos passaram a ficar na mão dos israelenses, portanto, dos judeus. E aí, claro, você vai ter uma expansão territorial intensa de Israel em relação à população árabe. E uma guerra que foi muito marcante entre eles foi a Guerra de 73, conhecida como a Guerra do Yom Kippur, Dia do Perdão. Perfeito? Essa guerra contribuiu para exatamente a retração territorial, né, dos árabes, porque eles já vinham perdendo inúmeros territórios, como aconteceu aqui na Guerra dos 6 Dias, ok? E essas insatisfações palestinas acabaram fazendo com que eles tivessem, né, atentados terroristas contra os judeus. Como resultado dessa guerra, nós tivemos a crise do petróleo, pois houve um aumento do preço do petróleo. Naquele momento, os árabes resolveram aumentar o preço do barril do petróleo, fazendo com que inúmeras nações buscassem novas fontes de energia, contribuindo assim para a pesquisa, para a evolução da ciência e, claro, gerando o surgimento da terceira revolução industrial, também conhecida como Revolução Técnico-Científica e Informacional. O que nós podemos perceber diante desse conflito entre judeus e árabes? Que houve uma expansão territorial intensa, né, dos judeus. Você percebe que eles se expandiram a partir da partilha da Palestina, a partir da Guerra da Independência e a partir da Guerra dos 6 Dias. Observe que com o passar do tempo os mapas vão se alterando, ok? Os judeus vão cada vez mais aumentando seu domínio territorial, até que eles ocupam inúmeros territórios como Cisjordânia, na Península do Sinai, faixa de Gaza e vários outros territórios pertencentes antes aos árabes. E o que é curioso, que nesse conflito, à medida que os israelenses foram dominando o território, eles foram implementando a colonização dessas áreas. Como, por exemplo, na Cisjordânia, né, você vai ter entre os anos de 1967 e 77 a implantação de algumas colônias israelenses. Observe que o número, né, de colônias israelenses aumentou bastante nessa área, até porque estava próximo às áreas aqui do Rio Jordão. Não esqueça, água doce. Assim como também houve uma concentração de algumas colônias, né, de israelenses nas áreas próximas a Gaza, fazendo com que os palestinos pudessem ir para outros territórios. É nesse contexto que você percebe uma retração territorial palestina. Observe que as áreas em verde é a Palestina e as áreas em branco seriam as áreas de Israel. Observe que, com o passar dos anos, os palestinos foram perdendo território, enquanto os judeus foram expandindo de forma territorial. É nesse contexto que você precisa lembrar, né, dessa retração territorial palestina e, claro, ao mesmo tempo a expansão, né, dos judeus, é que você vai ter alguns entraves regionais. Por que não resolver o conflito? O que está acontecendo nessa área? Primeiro, existe uma diversidade étnica, né, com a presença de judeus, árabes, perfeito e claro, cristãos. Ok? Nós temos a repressão israelense, a resistência palestina através de guerras, né, alguns conflitos, né, assim como atentados terroristas. Tudo bem? Nós temos a forte diáspora palestina, os palestinos fogem muito das suas áreas, né, anteriormente para outras áreas, contribuindo para inúmeros conflitos. Ok? Nós temos a disputa hídrica, né, em relação à questão do Jordão, que ainda predomina e ainda está na mão dos judeus. E claro, não esqueçamos que nós vamos ter o antagonismo político judeu, onde nós temos o Partido Trabalhista, que é favorável à devolução das terras para os árabes, enquanto o Partido Likud é contra a devolução das terras. Perfeito? Logo, existe uma disputa também por Jerusalém entre o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Haja vista que Jerusalém é visto como berço, né, dessas três religiões, do judaísmo, do islamismo e do cristianismo. Perfeito? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.